E, infelizmente, muitas pessoas, ao longo de toda a história, têm usado a Bíblia, a Escritura Sagrada, como um meio, como uma arma para conduzir as pessoas pelo medo, né? E os irmãos sabem que, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado entendimento para compreender ou conhecer o Deus verdadeiro. Como diz lá em 1 João, que diz que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado conhecimento. No capítulo 5, né? 1 João capítulo 5, versículo 20, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. E estamos no Deus verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós temos recebido da parte do Espírito da verdade o conhecimento de Deus, conhecendo a Deus na face de Cristo, e não na face de Moisés ou de qualquer outro que não teve a compreensão exata da verdade. Bem, mas o fato é que eu quero conduzir os irmãos a uma compreensão dessa porção para que ela se esclareça diante de nós, para que nós não venhamos a desenvolver nenhum tipo de relacionamento com Deus baseado no medo, baseado na ameaça, mas que tão somente nós sejamos atraídos a Ele pelo seu amor. Amém, amados? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns pontos que devem ser levantados. Primeiro, que nós devemos nos lembrar de que o escritor aos Hebreus, ele trabalha com um emolduramento histórico, para que, a partir desse emolduramento, vocês podem pensar no emolduramento como uma moldura de um quadro. Pense numa moldura. Né? E como o interior, né, desse quadro, ele vai colocar a obra de Cristo, quanto ao sacerdócio, quanto à nova aliança, quanto ao novo templo, quanto à salvação orgânica de Deus, quanto à fé, quanto à graça. Então, o fato é que nós não podemos ignorar esse emolduramento. E não podemos também colocar numa relação de oposição. O que acontece é que o escritor aos Hebreus, ele vai tomar como pano de fundo a história dos hebreus. Ele vai estar sempre evocando a experiência dos judeus enquanto nação, enquanto povo, para que os hebreus convertidos a Cristo possam tomá-los por exemplo e possam aprender com os erros dos seus patrícios, com os erros do seu povo, o povo de Israel. Por isso que muitas vezes, por não discernir esses dois momentos, ou essas duas situações, por não discernir que o apóstolo Paulo está falando com os hebreus convertidos a Cristo, porém está tomando o exemplo da nação de Israel como um todo, por não discernir o que é a nação de Israel como um todo, dos hebreus convertidos a Cristo, é que muitos leitores, ao se depararem com tal passagem como esta, eles pensam que o apóstolo está usando isto para ameaçar os hebreus de que eles podem eventualmente perder a salvação. Então eu quero começar primeiramente demonstrando aos irmãos aqui no capítulo 10, primeiramente de que trata este ponto que o apóstolo Paulo está apresentando. Ou seja, a quem Paulo se refere nesta porção. Portanto, volte os seus olhos para a Escritura e leia comigo novamente. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, em primeiro lugar, ele está falando aqui àqueles que receberam o pleno conhecimento da verdade. Agora, só um detalhe que nós devemos levar em consideração, que não raras vezes nos passa despercebido. Quando o apóstolo diz, porque se vivermos, logo alguém pensa o seguinte, se ele diz, se vivermos, aí vem aquele critério bem puritano, e a pessoa entende, se Paulo diz, se vivemos, ele se inclui, se nós vivemos. E, portanto, ele só poderia estar falando aqui dos crentes convertidos a Cristo, grupo ao qual ele pertence.